Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor cantando o hino 447 do cantor cristão. E é um hino de reflexão. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa que as almas preciosas a Deus não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando Cristo vier outra vez: a nós nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te importa se entrares sem joias do céu, por não teres trazido alma Cristo. Oh, não venhas tu ser acusado de réu por não teres falado de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cale jamais, pede a Deus graça, irmão, para dar testemunho de Cristo, para ninguém no juízo vier a clamar: a mim nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Vamos orar. Senhor bendito, Senhor eterno, eu quero, em o nome de Jesus Cristo, pedir a tua santa misericórdia para a nação de Israel, para os cristãos que são alvos do maligno por intermédio de gente que são amantes da religião e que tem um Deus que não é o Senhor e que nutre ódio no coração e que tenta, Senhor Deus, estabelecer um domínio sobre a terra. Mas do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Tenha misericórdia, Senhor Deus, destas pessoas que têm uma mente diabólica e que destroem o semelhante. Que eles possam um dia ter um encontro com o Senhor e aprenderem a amar ao Senhor e amar ao próximo, independente da cor, independente do credo, independente de todas as outras questões. Eu te suplico a tua misericórdia em o nome de Jesus. Amados de Jesus, nós vamos estar cantando Cidade Santa, a Jerusalém Celestial. E ali, esta Jerusalém, ela pertence a Deus. E essa não pode ser visitada por turistas. Será habitada pelos salvos, pelos lavados no sangue de Jesus Cristo. Cidade Santa.
dormindo no meu leito, em sonho encantador, onde eu vejo Jerusalém, o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hosanas nos coros infantis. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei. Hosana, Hosana, Hosana ao vosso Rei. Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava a luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus no impor em seu brilhar. E todos que queriam sim podiam logo entrar na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, teu dia vai raiar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Hosana, Hosana, Hosana sem cessar. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar. Não tem como cantar esse hino e não se estremecer. Um dia nós estaremos, por graça e misericórdia de Deus, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, na cidade santa, na Jerusalém celestial. Nesta Jerusalém que muitos pastores levam caravanas de excursão para andar onde Jesus andou, para visitar Gólgota, para visitar o túmulo vazio e para andar nas ruas de Jerusalém. Alguma coisa que pode ser que eu não consiga fazer nesta vida, mas com toda certeza, por graça e misericórdia de Deus, na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial,
onde tem 12 portas de pérola, eu entrarei pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e eu quero estar nesta 50ª mensagem, as 50 mensagens que até aqui já foram estudadas e esta ainda a ser proclamada na manhã deste dia. Eu a intitulo como acerto de contas. Isto mesmo, acerto de contas. E de fato é. Porque todas essas questões que nós vimos até então, elas culminam na nossa chegada no dia do juízo, na presença do Eterno para prestarmos conta. Nós cantamos o 447, que tem uma mensagem reflexiva e muito forte das pessoas que conviveram, que convivem conosco, e nós nos omitimos de falarmos do amor de Deus, de testemunharmos de Jesus Cristo. E quando essas pessoas chegarem à presença de Deus, terão uma desculpa de nunca terem ouvido acerca de Jesus Cristo. E olha que nós, como igreja, somos uma igreja bíblica. E as mensagens desafiadoras, para que haja um despertamento da igreja para falarem de Jesus Cristo e testemunharem de Jesus Cristo. E está escrito aqui no Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Mateus capítulo 7, de 21 a 23, que está escrito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor Deus, nós estamos ainda vivos. O Espírito Santo ainda está em o nosso meio. O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. Ainda, Senhor Deus, há sentimento no nosso ser. E com o nosso sentimento pode haver uma analogia prática e simples de olharmos a tua palavra e olharmos a nossa vida, o nosso modo de ser, de proceder, de agir, de interagir. E poder traçar uma análise pura e simples entre o que o Senhor fala e o que nós vivemos e como vivemos. E podemos, Senhor Deus, poder analisarmos se estamos vivendo conforme o seu querer e a sua vontade. E se não estamos, Senhor Deus, ajustados ao Senhor e a sua palavra, ao seu querer e a sua vontade, haver arrependimento, Senhor. Arrependimento este, Senhor Deus, de confissão, de confessar os nossos pecados e dependermos do seu perdão e, perdoados, trilharmos o caminho que devemos andar, porque dura coisa é
ter uma existência na face da terra que é algo colossal, tremendo, a vida, poder existir, ouvir, crer, confessar, ser batizado e trilharmos uma jornada duradoura, embora a vida seja como um vapor, mas os dias, as horas, é um tempo de vida muito grande. E alguns, hoje em dia, rompem a cadeia dos 100 anos para que, ao morrer e comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, aguardando aquele vinde benditos, e sermos reprovados e não termos mais nenhuma chance de arrependimento e mudança, e estarmos eternamente condenados, e estarmos eternamente nas trevas. Eu te suplico a Deus, em o nome de Jesus Cristo, que conosco isto não aconteça, que com a tua igreja isto não aconteça, que todos os que vêm, que congregam, que estão conosco há pouco, há bastante e há muito tempo, possam, Senhor Deus, serem impactados com o poder da tua palavra e terem, Senhor Deus, neste dia, nesta mensagem, a oportunidade, Senhor Deus, de conscientização, de arrependimento, de quebrantamento, de mudança, de confissão e perdão, para que nos dias que ainda restam para serem vividos na face da terra sejam totalmente diferentes de todos os dias já vividos até então. E possamos ao Senhor Deus, por intermédio do teu Espírito, através da tua palavra, sermos impactados poderosamente e a nossa vida possa ser mudada, totalmente mudada, para que trilhamos nas pisadas do Senhor Jesus Cristo. Se compadece de nós, tenha misericórdia da nossa vida. E a luz de Cristo ilumine-nos agora, no corpo, na alma e no espírito. Que tudo o que for falado seja conforme o seu querer, conforme a sua vontade, para o seu louvor e para a glória do seu nome. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, amados de Jesus Cristo, diante de todas estas questões, nós não podemos nos esquecer de Mateus capítulo 5, dos versos 3 ao versículo 12, que é as bem-aventuranças, que eu gostaria que o Alex estivesse colocando aí, por favor. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo o tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amados de Jesus Cristo, aí está o perfil. Aí está a característica. Aí está o modelo. Você se enquadra dentro do que está sendo dito aí ou aqui?
algumas coisas que não fazem parte do seu ser, que você ainda não conseguiu atingir. Se você tem quisto em todos os lugares, em todas as camadas de pessoas, ou se você é uma daquelas pessoas que as pessoas dizem, assim como estão dizendo de Israel, você tem que ser exterminado, neste mundo não tem lugar para você, porque aquilo que você é, aquilo que você vive, da maneira como você se comporta, é alguma coisa que nos traz uma irritação tão profunda, tanta raiva, e nós queremos fazer com que você deixe de existir, não porque você faz o mal, não porque você é arrogante, mas pelo simples fato de você falar que você pertence a Jesus Cristo e se comporta como quem tem Jesus Cristo. Amados de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 9, 23, fala acerca de uma questão que sempre quando menciono este texto, ou alguém venha falar a este pastor sobre montar uma igreja, sobre abrir um trabalho, eu digo que o que seria da igreja se nós fizéssemos isso? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Amados de Jesus Cristo, a gente pode negar muitas coisas: paternidade, maternidade, nacionalidade, profissão, até sexo. Mas negar-se a si mesmo, abrir mão do eu, para que, assim como Paulo disse, e ele explicita isso tão claramente, vivo não mais eu, abri mão da minha própria vida, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Abrir mão da sua própria vida para seguir a Jesus. Alguém chegou a Jesus Cristo e disse: mestre, eu quero te seguir. E Jesus disse: olha, a raposa tem os seus covis e as aves têm o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Amados de Jesus Cristo, como pode alguém abrir mão da sua vida, de um Cristo no Gólgota, crucificado e morto? Alguém que deixou a sua glória, que se fez carne, que habitou entre nós e que deu a sua própria vida em resgate de muitos. E as pessoas não podem compreender o amor, a extensão do amor de Deus, em que Deus veio, se fez carne, habitou entre nós e deixou ser crucificado. O Islã não pode conceber a ideia de um Deus que morreu em favor de muitos. Muitas pessoas não compreendem o amor de Deus e não entendem, e não conseguem crer e ter a sua fé concreta em Cristo Jesus, de um Deus que vai morrer no Calvário, vai se tornar maldição por amor a malditos. Então, amados de Jesus Cristo, algumas questões que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui, e falando ao povo de Israel, que diz guardar o decálogo. Nós vimos na primeira parte
no capítulo 5, que Jesus disse, olha, não é bem assim. Porque ele é aquele que, com o seu dedo, escreveu nas duas tábuas de pedra por 2 vezes. E ele vai falando sobre amor, sobre matar, sobre juízo. Aí na segunda parte, no capítulo 6, ele vai ainda explicitando conduta, maneira, forma, procedimento. E agora na terceira parte do sermão, ele vai fazendo o fechamento e a gente vai ficando mais preocupado porque o cerco vai se fechando. E quando nós vemos o que Jesus fala, e a gente aqui diz, olha, nós estamos tranquilos porque estamos na era da graça, e citamos Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não meditamos, não estudamos a palavra de Deus, e não é para assombro de ninguém que aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7, não há um decálogo. Há 20 pontos que são destacados. E que Jesus quer que você tenha uma consciência muito plena de que os seus dias na terra são todos contados. E de que todos compareceremos diante do tribunal de Jesus Cristo sem exceção. De todas as tribos, de todas as raças, de todas as religiões. Religiões que já nem existem mais. De religiões que não existiram ainda. De tradições. E ainda, embora sejam religiões que tenham milhares e milhões de adeptos, uma a uma comparecerá diante de Deus para prestarem conta. Então é um ajuste de contas. E esse ajuste de contas é depois da morte. Então eu quero dizer para você que tem vida depois da morte. Você que tem aquela ideologia de que morreu, acabou, a palavra de Deus está dizendo que não acabou, e uma das provas dela é a seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há um dia para a prestação de contas das nossas palavras, das nossas ações e das nossas atitudes. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Existem coisas que você já fez, que você já praticou, da qual você não se lembra mais. Mas Deus sabe, mas Deus ouve, e Deus vê, e Deus não se esquece de nada. Você tem que escrever as anotações e às vezes você se esquece onde as escreveu e se as escreveu onde as colocou. Mas Deus não é assim. Há um dia de ajuste de contas. Amados, Jesus Cristo, a grande questão é: seremos nós também rejeitados? Serei eu também rejeitado? Que tragédia! Que coisa cruel! Rejeitado para estar eternamente perdido nas trevas, sem luz, sem Deus e sem salvação. Estamos falando de eternidade e na nossa mente não entra a eternidade no seu conceito real de tamanho,
de duração, porque no nosso tempo é dias. E a palavra diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí é a eternidade. É algo assim que até bloqueia o nosso entendimento. Amados de Jesus Cristo, o nome certo do Salvador é Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo, muitas coisas acontecem nas religiões cristãs, católica, evangélica, evangélica pentecostal, evangélica neopentecostal, em outras religiões, acerca do que Jesus ou o nome de Jesus faz, e as pessoas veem o poder do nome. E aquilo que o nome só traz, liberta, cura, transforma. Pessoas que, por intermédio deste nome, são salvas, e muitas vezes aquelas que falam acerca do nome continuam perdidas. Mas o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus Cristo, ele tem poder. Há poder no nome de Jesus Cristo. Mas não basta apenas falar o nome. Não basta apenas falar do nome. Não basta estar em circunstâncias em que há possessos pelo demônio e o nome de Jesus Cristo é falado e o maligno é calado. E aquela pessoa que pronunciou o nome pode ser que não tenha nada a ver com o dono daquele nome, mas o nome de Jesus, ele tem poder, e a palavra diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima nos céus, embaixo na terra e embaixo da terra, porque o nome de Jesus é poderoso. Mas nem todos aqueles que diz no nome pertencem ao dono do nome. E essas questões, amados de Jesus Cristo, são importantes. Aí em Mateus capítulo 5, Alex, o versículo 20, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quem está falando isso? É o Salvador do mundo. Quem está falando isso? É o Deus Salvador, o dono do céu. Embora Elon Musk, dessa rede social X, que diz que vai bater nos portais dos céus, eu quero dizer para você, Elon Musk, que com toda a sua tecnologia, você não passará do segundo Nimrod na face da terra. Jamais você tocará a porta dos céus. Jamais. E aqui, amados de Jesus Cristo, é uma palavra de temor e tremor. Mas é uma palavra de arrependimento. É uma palavra de transformação. É uma palavra de salvação. É uma palavra de vida, porque nós estamos vivos ainda. Então, em vez de desistirmos e empregarmos e abandonarmos, puxa vida, o Senhor me ama. O Senhor está chamando a minha atenção. O Senhor está me corrigindo, e se Ele está fazendo isso, porque Ele me ama. E Ele quer me dar boas-vindas, Ele não quer jamais falar a nós esta palavra: apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque nós, como cristãos, convertidos,
redimidos e resgatados, o gozo é o vinde. Vinde, benditos de mim, meu Pai. É por isso que nós estamos. É por isso que nós permanecemos. É por isso que nós testemunhamos. É por isso que nós abrimos mão da nossa própria vida. É por isso que nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que insistimos diuturnamente: só Jesus Cristo salva, e nenhum outro nome é dado dentre os homens para que sejamos salvos. É por isso que pregamos o Evangelho da salvação, do perdão, da libertação, da cura, da transformação, da vida eterna. João capítulo 12, versículo 48, Alex. João 12, 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceitam as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. O Senhor Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo também diz: olha, o seu erro é um só, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O juízo é a palavra. Por isso que Paulo disse ao jovem Timóteo: pregues a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Porque virão tempos, e nós podemos constatar aqui na nossa igreja, que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, ajuntarão para si mestres, para ouvir coisas agradáveis. Uma palavra dessa não cabe em um lugar desse, porque as pessoas, elas aprenderam um outro evangelho, creem de uma outra forma, querem viver. Sábado retrasado, aí, antes das 6 da manhã, estavam lá, a poucos metros da faixa de Gaza, um grupo de pessoas celebrando a vida, festejando em uma rave, com muita droga, com muita bebida, com muito sexo. E achavam que aqueles paragliders e aqueles paraquedistas faziam parte do show. E morreram. E partiram dali para onde? Onde estão essas pessoas agora? Há aí uma iminente guerra declarada. Há os países se ajustando para a guerra. Haverá morticínio. Estão falando em terceira guerra mundial. E se cumprirá. 1/3 da parte da terra, da população de 8 bilhões de habitantes, deixarem de existir pelo estrondar das explosões nucleares dos arsenais bélicos de alguns países que se ajustarão para guerrearem contra Israel. Nós estamos falando em 2 bilhões e 600 milhões de habitantes em uma única guerra. Depois disso, outros 2 bilhões e 600 mil morrerão de pestes. Morticínio vindo à frente. Vai sobrar 1/3. E o Senhor diz: eu mesmo sairei atrás dele e os destruirei. Pode ser que sejamos a geração que contemplará estas coisas. E é muito triste, é muito alarmante dizer que pode ser que essas crianças que estão no piso inferior
jamais serão adultas. E as pessoas pregando um outro evangelho, seguindo tradições, para terem vantagens. Vai falando aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é uma outra coisa. Falávamos há poucos dias atrás, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Você gostaria de chegar diante de Deus depois de tanto tempo na igreja e ser reprovado pelo próprio Deus, um desconhecido de Deus? É alguma coisa para se pensar. Nossas ações são mais eficazes do que o nosso falar. Recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E as testemunhas não por palavras, mas por ações. E testemunhas, além de ações, de atitudes. Ser de fato. Abrir mão do eu. Deixar Cristo viver em nós. Se por ventura não fizermos o que falarmos, caímos no vazio que resultará em condenação. E a condenação não é por um homem. E a condenação não é por um governo. E a condenação não é pelo líder de uma religião. E a condenação não é pelo pai. E a condenação não é pela mãe, não é pelos irmãos, não é pelos parentes. A condenação é pelo justo juiz. Jeová te diz que nu, o Senhor da justiça. Não tem outra instância. É céu e inferno. Você viu que não tem purgatório aí? Não tem, porque não existe. Não tem terceira via. Há dois caminhos, céu e inferno. Não cumprir os propósitos estabelecidos por Deus, descritos na palavra. É por isso que nós devemos examinar as Escrituras. A Bíblia fica fechada a semana inteira. Não se lê Bíblia, não se medita na palavra. O que adianta fazer em um nome sem o honrarmos? O que adianta fazer pelo nome sem o adorarmos? Sem reconhecermos que Ele é o Senhor, o Salvador? Amados de Jesus Cristo, vou citar 20 questões faladas por Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Amados de Jesus Cristo, o que o Senhor está dizendo aqui que não conhece é por não ter sido sal da terra, é por ter matado, é por ter adulterado, é por ter jurado falsamente, é por sermos vingativos, é por não termos amado o próximo como a nós mesmos, por não termos praticado a justiça, por não termos atendido o necessitado, por não termos uma vida de oração, por nunca termos jejuado, ao invés de amarmos a Deus sobre todas as coisas, amamos mais este mundo e as suas riquezas. Amados de Jesus Cristo, por não termos andado na luz como Ele na luz está, por termos andado nas trevas, por estar agradando mais a Mamon do que agradado a Deus, por termos mais ambicionado as coisas altas do que sendo humildes. Por quê?
não atentamos para o fato de que quem julga é Deus, o juízo vem de Deus, por não termos dado valor àquilo que é sagrado, por não termos uma vida de oração na dependência total de Deus, de 9:23, de Lucas, quebrando todas as regras, transgredindo com Deus, menosprezando se há ou não caminho estreito e caminho largo, porta estreita e porta larga, sendo lobo vestido de ovelhas. Com estas características, mesmo conhecendo o nome, mesmo tendo gastado a vida falando do nome, vivendo do nome, se apresentando diante de Deus, um mero desconhecido. Deixa eu fazer uma pergunta para você, amado, para vocês. Você é conhecido de Deus? E se é conhecido de Deus, está pronto para te encontrares com Ele? Quanto tempo você tem ainda de vida? Quantos dias e quantas horas e quantos minutos e quantos segundos você ainda vai viver? É uma pergunta muito dura e muito difícil que eu te faço nesta hora. Se você morrer agora, onde você vai passar a sua eternidade? Eu já sei. Você está dizendo, só Deus sabe. Mas Deus sabe mesmo porque Ele diz, eu não conheço você. Você conhece a Deus? E se conhece a Deus, você tem obedecido a Deus? Pode ser que você caiba dentro do estatuto e caiba dentro da doutrina, e vamos falar da Bíblica Batista. Você vem à igreja, você vem às programações, você contribui, você dá o dízimo, mas você está dentro daquilo que o Senhor falou para você, se a sua justiça não exceder a dos publicanos e dos fariseus, de maneira nenhuma você vai entrar no reino dos céus. Jesus falou lá à multidão e continua por intermédio da sua palavra falando, está falando ao seu coração. Amados de Jesus Cristo, essas questões são questões assim muito importantes e que você deve estar atentando. Romanos 10, 9, olha. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você viu aí que tem uma condicional? Se você crer no seu coração. Amados de Jesus Cristo, lá em João capítulo 8, versículo 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem, então eu devo crer e continuar crendo. Firme na minha palavra. Verdadeiramente serão os meus discípulos. João 13, 35. Pelo amor conhecido é o cristão. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amados de Jesus Cristo, lá em João capítulo 4, versículo 20 e 21, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. O 22, Alex. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus é o Salvador. E aí, amados de Jesus Cristo,
além de crer, de permanecer, de amar o próximo, de amar a Deus, é necessário frutificar. E está em João capítulo 15, versículo 8. João capítulo 15, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Lá no 15:1 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara que está ligada em mim, esta dá muito fruto. Então, amados de Jesus Cristo, quando nós chegamos aqui neste texto que é o derradeiro, ali eu gostaria que o Alex colocasse o versículo 24, Alex, de Mateus capítulo 7. Versículo 24 de Mateus capítulo 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Há muitas construções ideológicas e religiosas, e no trono de Deus, na presença de Deus, ruem, acabam e exterminam. O tempo do arrependimento é agora. O tempo da mudança é agora. Não basta ser crente em uma igreja de uma denominação. Se em o teu coração creres. Você tem que crer. E aí que você creu, recebeu, aí vem aquele processo já dito em João 8:31, João 13:35, João capítulo 4, 20 e 21, João 15:8. Oh, amados de Jesus Cristo, vamos olhar para esse texto aqui. E agora eu peço para você, em nome de Jesus Cristo, que não olhe para a vida de ninguém. Não se preocupe se ele vai aparecer lá na frente ou não. É você. Agora você se preocupa com ele em dar bom testemunho, em falar acerca da salvação e da vida eterna, mas sabendo que pode ser que você o perca como seu irmão, como seu amigo, como seu pai, como sua mãe, como seu avô, sua avó, seu tio, sua tia. Porque você está abrindo mão da sua própria vida, tomando a sua cruz a cada dia e seguindo a Cristo. Tito, capítulo 3, dos versículos 5 ao 8. Tito 3, de 5 ao 8. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Porque você é conhecido de Deus. Oh, servos do Senhor Jesus Cristo. Tenhamos isso na nossa vida, tenhamos isso na nossa mente. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, só declarar fé em Deus não garante o acesso no reino dos céus.
quando cantava aí Cidade Santa, e que diz que essa mensagem estremece o ser. Oh, quão grande e maravilhoso será, depois de passarmos por esta fase, entrarmos no gozo do Senhor. Amados, você que é do Evangelho segundo Kardec, você que faz boas obras para ganhar a salvação, lá em Efésios, em Efésios 2, de 8 a 10, eu já mencionei 8 e 9, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticar. Você prestou atenção que a Bíblia fala do Salvador, que é Cristo? O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida eterna é Jesus. Você prestou atenção aqui no capítulo 5, versículo 7, que a pessoa ela comparece diante de Deus para falar do que fez com o nome de Jesus Cristo? Você não percebeu ainda aqui que não falou jamais de Maria, por mais bem-aventurado que ela seja? Você já parou para pensar que ela não está aqui intercedendo na hora da sua morte, mas que aqui está estabelecido o amém que vem de Deus? É algo para você entender. Você já prestou atenção no que Jesus diz em 14:6 de João? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém é absoluto, do absoluto Senhor e Salvador, Deus, Jesus, a não ser por mim. Mas aqui as pessoas chegaram ao trono do juízo e proferiram o nome de Cristo, só o nome de Cristo, mas não obedeceram. Não mudaram a sua trajetória. Então aqui engloba todos. Que nós não sejamos rejeitados. Eu não quero ser. Há alguém aqui que quer ser rejeitado por Deus? É muito grave. É perdição eterna. Então acerte o passo. Endireite o caminho. Ontem estava conversando com alguém à tarde, membro de igreja, e eu estava falando para ele: jovem, põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. As pessoas julgam que são novas e que vão viver e ele me falava certas coisas, e ele era diácono de uma denominação até a semana retrasada, de que faz com as meninas da igreja, o que as meninas da igreja fazem com ele. Estão na igreja, cantam na igreja, vão para o monte. Jovem também morre. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua vida. Deus não tem prazer
em condenar por condenar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Endireitemos o nosso caminho. Há um dia, há um juízo, há uma absolvição por Deus ou uma condenação de Deus. Vamos endireitar o nosso caminho. Vamos pôr a nossa vida em ordem. Vamos honrar e glorificar a Deus. Vamos seguir os passos de Jesus Cristo, que traz implicações. Eu quero confessar para os irmãos que é difícil, mas não é impossível, porque Ele está conosco todos os dias da nossa vida. O mês é de 30 dias. O que vai acontecer até o fim do mês? O que vai vir sobre a minha mesa? Eu estou com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Fui moço, agora sou velho, nunca vi desamparar o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou com você. Negue o eu. Sirva e siga a Jesus, mas seja aprovado. Não seja reprovado por Deus de maneira nenhuma. Ame a Deus. Vim conselhos, dos quais você pode estabelecê-los como decretos. E assim como o salmista diz lá nos Salmos 119, amo os teus decretos, amo as tuas leis. Ah, não, a gente está lá na graça agora. Então veja os 20 pontos que Jesus Cristo enumera até chegar no julgamento, até chegar no juízo. Arrepende-te desta tua maldade. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai eterno, Deus glorioso, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a olhar para dentro de mim. Com o auxílio do teu Espírito Santo, ver o que está errado na minha vida. Que eu não possa gastar o tempo da minha vida olhando o que os outros fazem, que os outros pastores fazem, que as outras religiões fazem. Eles vão prestar conta com o Senhor, para que eu não fique, Senhor Deus, encantado com estas besteiras, perdendo o tempo e não olhando para mim mesmo, e não olhando para o meu interior. Porque, Senhor Deus, eu também vou comparecer diante do Senhor para prestar conta. E eu não quero ser reprovado, eu quero ser aprovado. Senhor Jesus, eu quero cantar esse hino na tua presença, vendo a Jerusalém espiritual. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom dia e que a graça e a bondade do Senhor vos alcance em nome de Jesus. Vendo um irmão da igreja, convide ele para vir à escola bíblica dominical. Inclusive os que se batizaram no domingo, dia 1º, que começaram e se for se alimentar assim, já nasceram de umbigo roxo. Que pena. Deus tenha misericórdia.